Como eu conheci as milhas aéreas e por que eu falo tanto sobre esse negócio? No vídeo de hoje eu vou contar um pouquinho dessa história para vocês. Eu sou o Thales, se você está aqui no canal Viagem com Pontos, onde eu te ensino tudo sobre milhas aéreas, sobre programas de fidelidade e também sobre cartão de crédito. Mas o vídeo de hoje vai ser totalmente diferente. Quero falar um pouquinho para vocês do Thales. Quem é o Thales? Por que eu venho aqui falar tanto sobre milhas aéreas? Como que eu mergulhei nesse negócio de cabeça? Por que eu fiquei um maluco por milhas? E eu decidi começar a fazer conteúdo, a gravar vídeos, até o Instagram, que eu encho de postagens lá também sobre milhas aéreas e sobre viagens. Beleza? Então vamos lá. Uma coisa que eu quero comentar para vocês é o seguinte, tá? Até 2010, não é um passado tão recente, a gente tá falando aí de 11 anos atrás, eu nunca tinha voado de avião. Tá? Voar de avião, viajar, não era uma coisa que minha família costumava fazer muito. Eu nasci numa família muito simples, então a gente não tinha condições financeiras para se fazer isso. Em 2010 eu fiz a minha primeira viagem, foi com a minha namorada na época, que hoje é minha esposa. A gente foi para o Rio de Janeiro, né? Então foi um voo super curtinho ali, foi a primeira vez que eu subi no avião, né? Aquela coisa, a gente fica nervoso, não sabe como é que funciona, né? Então a gente fez aquela viagem e assim, faz 11 anos, né? E, cara, eu lembro de detalhes daquela viagem, eles são muito vivos assim na minha cabeça, né? Então, você lembra de muita coisa, muita risada, só de lembrar naquela viagem já dá vontade de rir, porque eu e minha esposa, a gente começa a conversar, enfim, a gente começa a lembrar de um monte de coisa, né? E depois que eu fiz essa viagem, eu fiquei encantado com aquele negócio. Eu falei, cara, que animal isso, né? Eu queria fazer isso todo ano. E aí eu comecei a fazer, né? No ano seguinte, a gente foi conhecer o Nordeste, a gente foi lá para Porto de Galinhas. No ano seguinte, em 2012, então 2010, a gente foi lá para o Rio. Em 2011, a gente foi para Porto de Galinhas. Em 2012, a gente fez a primeira internacional ali, a gente foi para Buenos Aires. Só que depois disso eu só fui viajar de novo no final de 2014, porque foi quando a gente casou, né? E todo mundo sabe, quando você tá se preparando ali para casar, cara, é muita grana que vai, não sobrou dinheiro para viajar, não tinha como fazer isso. Eu acabei casando, cara, a gente tava assim, ó, atolado, em dívida, tinha muita conta para pagar e tal, então a única viagem que a gente fez foi a nossa lua de mel e sem expectativa nenhuma de viajar de novo. E aí eu tava apertado ali financeiramente e eu lembro muito bem, isso aqui era um sábado à tarde, eu tava em casa sozinho, minha esposa tinha saído com a mãe dela, e aí eu comecei a pesquisar na internet formas que eu poderia fazer para economizar com combustível. E eu acabei caindo no site do Quilômetros de Vantagens, lá do Ipiranga. Na época era muito vantajoso fazer aquela transferência, né? Transformar os nossos pontos lá do Quilômetros de Vantagens em milhas aéreas, né? Em milhas lá da Latam Pass. E aí eu vi aquilo e falei, nossa, deixa eu fazer umas contas aqui para ver se faz sentido isso, né? Eu fiz a conta ali, poxa, dava para economizar, não era muito na época, mas coisa assim de uns 200, 300 reais na passagem. Eu falei, poxa, na passagem em tudo, né? Todo o pacote ali que tinha. E eu falei, poxa, que interessante isso, né? E aí, cara, eu caí na loucura. E aí eu comecei a pesquisar esse negócio, eu comecei a ir atrás, só que aí eu caí no mundo de milhas e naquela época não tinha, né? Isso aqui eu tô falando de 2014, não tinha tão difundido como é hoje, né? Não tinha, você ligava no Instagram, você procurava lá milhas aéreas, não achava ninguém falando sobre esse assunto, né? Então era uma coisa que assim não tinha, então você tinha, era uma mata fechada que você tinha que passar lá com o facão e ir desbravando esse negócio, né? E foi o que eu fiz. Então eu acabei caindo aí num mundo de milhas aéreas. Então chegava do trabalho, trabalhava o dia inteiro, chegava à noite e fazia o quê? Eu acessava o site de programa de fidelidade. Eu ia entender como é que funciona a Latam Pass, como é que funcionava o Amigo da Avianca, que na época ainda existia, como é que funcionava a Smiles, a Tudo Azul, quais bancos eram parceiros. Aí eu procurava os cartões que pontuavam, ia ler regulamento para entender em qual banco eu posso fazer tal coisa, em qual banco eu não posso, como é que eu pago uma conta com cartão de crédito e por aí vai. E aí eu caí num negócio que eu falei, poxa, isso aqui é sensacional. Eu quero fazer isso, eu quero viajar com esse negócio porque vai ser muito mais barato. Só que aí a gente sabe, né, que a gente vai batendo cabeça, a gente vai até entender como o negócio funciona de verdade, você vai apanhando muito, né? E foi isso que aconteceu de 2014 até 2016. Só que em 2016, né, depois de me chamarem muito de louco, de doido, enfim, porque quando você começa a fazer uma coisa diferente do que todo mundo faz, todo mundo começa a discordar de você e todo mundo acha que você tá ficando maluco, né? Porque, poxa, peraí, por que você tá perdendo tempo fazendo isso? Mas eu tava lá acumulando as minhas milhas ali, ninguém sabia, ninguém entendia exatamente como aconteceu isso, como que eu tava fazendo aquilo. Só que o que aconteceu? Em março de 2016, a gente fez o nosso primeiro voo pago 100% com milhas. Eu só paguei a taxa de embarque.
né? Então, assim, a gente foi lá para Santiago do Chile, né? Primeira vez que a gente foi para lá, a gente não conhecia. Era um ano que, particularmente para mim, foi um ano bastante difícil, né? Eu tive alguns problemas pessoais, enfim, perdi uma pessoa muito querida nesse ano. Então, assim, foi uma viagem que ali, para mim, ela foi um grande marco pra gente, né? Porque foi onde tudo começou. E dali eu comecei a entender que, poxa, esse negócio aqui realmente vale a pena e eu vou conseguir viajar para qualquer lugar porque fica muito mais barato, né? Então, para vocês terem ideia, eu até levantei alguns valores aqui, eu vou comentar para vocês. Então, olha só, na época, quanto eu paguei nessa viagem, né? Então, eu fui com milhas e Smiles, minha casa tá em obra aqui, então tá sem porta ali, tá uma bagunça aqui atrás, enfim. Como é que funcionou, né? Essa viagem, ela me custou pra gente, tá pros dois aqui, 44 mil milhas, né? Então, 44 mil milhas para mim e para minha esposa juntos, mais as taxas de embarque que foram aí de R$419. Essas 44 mil milhas eu não paguei nada por elas, né? Porque eu acumulei elas organicamente, que é o que eu sempre defendo, né? Você não precisa ficar pagando, não precisa ficar colocando dinheiro para acumular milhas. Isso não faz o menor sentido para quem quer viajar. Às vezes pode até fazer, mas vai depender muito do perfil. Eu prefiro ir da forma orgânica, né? Então eu gastei aqui 44 mil pontos mais 420 reais de taxa, né? Fui pela Latam Pass, né? Foi o programa que eu comecei acumulando, e na época ali, se eu comprasse essas mesmas passagens para ir para o Chile, eu ia gastar mais ou menos uns 2.400 reais. Se eu achasse uma promoção muito boa, isso aqui sairia por mais ou menos, olha só aqui, uns 1.600 reais. Só que eu paguei só 420, né, mais as milhas. Então, depois que a gente fez isso, eu fiquei maluco. A minha esposa falou, não, peraí, continua fazendo esse negócio aí que dá certo. E foi o que eu fiz, né? Eu continuei, acabei mergulhando no mundo aí, viajei mais algumas vezes em 2016. E aí o que aconteceu, né? De 2016 para cá, né? De 2016 até 2019, 2020 a gente não voou por conta aí da pandemia, né? Estourou a pandemia logo no comecinho do ano, a gente tá parado desde então, só tô acumulando milhas. Foram quase 30 viagens, né? Todas elas pagas com milhas, e viagens nacionais, viagens internacionais. Então, a gente fez o quê? Estados Unidos, a gente foi várias vezes para lá, a gente foi para Aruba, a gente foi para o Chile outras vezes, a gente foi para Argentina, a gente foi para Lisboa, a gente foi para Amsterdã, a gente foi para Praga, Viena, Budapeste, a gente foi para Las Vegas, enfim, a gente foi para tudo quanto é canto, né? Aqui dentro do Brasil também, a gente conheceu Brasília, Curitiba, a gente foi para o Nordeste, foi para Maceió, foi para o Rio. Gente, então assim, vale e vale muito a pena. Só que tem o jeito certo para você fazer esse negócio, né? Não adianta simplesmente você sair acumulando milhas de qualquer forma. Hoje em dia esse mercado ele está muito diferente, né? Então nasceram novos programas de fidelidade. Existem muitas outras formas de acumular milha e, como tudo na vida, nasceu muito mais também, né? Pegadinhas ali nesse mundo, né? Nesse meio das milhas aéreas. Né? E por isso, né, por ser um assunto que ele me proporcionou, as milhas, elas fizeram o quê? Elas me proporcionaram fazer uma coisa que eu não tinha acesso, que era viajar. Viajar para mim era uma coisa extremamente cara, eu não me via viajando para a Europa, eu não me via viajando para os Estados Unidos, eu não tinha condições financeiras de fazer isso, né? E as milhas me proporcionaram fazer. Né? Então trouxe uma vida diferente, né? Trouxe um ar diferente para mim, para o meu casamento, para minha esposa, enfim, cara, assim, a gente consegue viajar, né? A gente consegue conhecer lugares assim que a gente nunca imaginou que a gente fosse conhecer, e de um jeito muito mais barato do que qualquer outra pessoa. Então, quando eu abro a boca no trabalho, eu abro a boca em algum lugar para falar sobre milhas aéreas, as pessoas no começo acham que eu sou meio maluco, mas depois que elas me veem viajando, elas ficam doidas para saber como eu faço isso. Então, em 2019, finalzinho de 2019, eu decidi ali, isso em setembro, eu decidi abrir aqui, né, fundar o Viagem com Pontos, que era um projeto que eu já estava imaginando, que eu já estava querendo fazer há um tempo já, mas eu não tinha tempo ali para fazer, né? Então fiz uma pausa ali na minha carreira, e aí eu falei, poxa, deixa eu me dedicar 100% a isso. E aí foi onde eu abri aqui o meu canal, Viagem com Pontos. Na época eu ainda era muito tímido, não falava muito na frente das câmeras, tinha muita vergonha. Se você tiver curiosidade, inclusive, olha que os primeiros vídeos, né, eram um Thales muito diferente do que o Thales que você vê hoje, um Thales um pouco mais longe da câmera, com um pouco de receio, enfim, mas com o tempo a gente vai ganhando um pouquinho a prática, né? E justamente pelas milhas, elas
fazerem essa transformação comigo, né, elas proporcionarem isso para mim, eu também quero que mais pessoas tenham acesso a isso. Eu quero que pessoas viajem assim como eu viajo. Por isso que eu entrego tanto conteúdo aqui para vocês. Claro, para quem quiser um passo a passo detalhado, eu tenho um curso específico, falo isso em vários outros vídeos. Se você quiser conhecer, tem um link aqui embaixo também. Mas enfim, milha é uma coisa que faz você viajar e faz você viajar muito. E é por isso que eu me aprofundei nesse assunto, é por isso que eu ensino isso. Enfim, acho que não tem coisa melhor na vida do que você viajar. A viagem me transformou em uma pessoa muito melhor, me transformou numa pessoa muito mais grata, né? Pela vida, enfim, por tudo, porque eu consigo viajar com a minha esposa, eu consigo viajar com a minha mãe, eu consigo viajar com as pessoas que eu amo, com as pessoas que eu gosto e estar com elas sempre do meu lado e proporcionar momentos ali de muita felicidade, de muita alegria. São coisas que a gente sempre guarda na memória, né? Uma coisa que eu sempre comento com a minha esposa é o seguinte, né? A gente passou por uma fase, né? A gente sempre foi muito consumista, a gente comprava muitas coisas, a gente já passou por isso, graças a Deus. E o que a gente sempre comenta é o seguinte, né? Se eu compro uma roupa, depois que passa uns 2 ou 3 meses, você não lembra mais dessa roupa. Só que se você faz uma viagem, eu lembro com detalhes da viagem que a gente fez, a nossa primeira, lá em 2010, para o Rio de Janeiro. Eu lembro do hotel que eu fiquei, eu lembro das risadas que a gente deu, das piadas que a gente fez, né? Enfim, das coisas engraçadas, dos perrengues que a gente passou. Então, quando você viaja, é isso. Você tem momento, você tem perrengue, você tem um monte de coisa que você vive ali junto com outra pessoa que depois vai virar história, vai virar coisa que você lembra, vai virar uma coisa muito gostosa para você pensar nisso depois, né? Então, por isso que eu defendo muito que você use as suas milhas aéreas sempre para viajar e não para vender. As milhas, inclusive, elas foram feitas para isso, para você viajar. É uma fidelização para viajar. Não é feita para vender, mas isso é um assunto de um outro vídeo, beleza? Fiz esse vídeo aqui, liguei a câmera, não tinha nenhum script, não tinha nenhum roteiro aqui para eu seguir. Eu só quis contar um pouquinho para vocês sobre essa história, como é que eu entrei nesse mundo das milhas. Enfim, algumas pessoas acabam me perguntando isso muito mais lá no Instagram, mas eu quis trazer um pouquinho desse conteúdo aqui também para o YouTube. Comenta aqui embaixo, fala para mim o que você achou dessa história, se com você é um pouco parecido com isso, se foi um pouquinho diferente, enfim, se as pessoas te apoiaram no começo ou não. Eu senti muita resistência no começo, né? Literalmente me chamavam de louco, de maluco, enfim, isso aí não vai dar em nada, mas as pessoas viram que deu e deu em muita coisa, tanto que hoje, além de viajar com milhas, eu tenho aqui o Viagem com Pontos, onde eu tenho aqui carinhosamente vocês que me acompanham aqui, que sempre veem os meus vídeos. Enfim, é isso aí, gente. Quis compartilhar um pouquinho da minha história com vocês hoje. Então, eu vejo vocês no próximo vídeo. Um grande abraço e até mais. Comenta aqui embaixo, fala pra mim aqui o que você achou desse vídeo. Se você quer mais vídeos assim, nesse formato também, eu simplesmente ligo a câmera aqui, começo a falar algum pedacinho da minha vida, falo de alguma viagem específica. Enfim, comenta aqui, fala o que vocês querem saber também. Isso aí, gente. Até mais. Fui!